E aí, você sabe qual é a melhor metodologia para solucionar problemas? Assista esse vídeo com um guia exclusivo das principais metodologias e descubra qual é a melhor. Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast! E a nossa série Solução de Problemas continua. Desde já, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para notificações de novos materiais. O tema de hoje é as metodologias de solução de problemas. A gente vai conhecer as principais metodologias que existem no mercado. E a gente vai colocar a seguinte pergunta: qual é a melhor? Assista esse material até o fim para descobrir qual é a melhor na nossa opinião e provavelmente você vai se surpreender. E aí, pessoal, vamos dar seguimento então à solução de problemas, uma série especial aqui do BizuCast. Espero que vocês estejam adorando. É um tema muito legal sobre solução de problemas, né? E eu particularmente adoro, gosto muito desse tema. É uma das minhas especialidades. Eu acho muito interessante como o ser humano, né, se coloca frente a dificuldades e geralmente quer achar uma solução. E essas ferramentas, essas metodologias são o que há de mais concreto a respeito de ciência, para que a gente possa trazer um verdadeiro passo a passo, algo consistente, né? Nada empírico, nada movido a misticismos, né? O ser humano, quando tinha que resolver problemas no passado e não usava a racionalidade, não usava a ciência, ele atribuía, né, o fato de algo acontecer a algo místico, espiritual, inexplicável, né? E eu acho que um dos grandes pontos aqui do que a gente quer abordar sobre metodologia é fazer com que isso não seja mais verdade, que a gente consiga trazer a luz da verdade às situações. Por isso que lá no primeiro episódio a gente falou sobre epistemologia, o estudo da verdade, né? O nosso programa de hoje, a parte 3, a gente vai falar sobre as metodologias de solução de problemas. Quais são essas metodologias, né? Quais são essas metodologias? Então, a gente começa falando do seguinte: PDCA como filosofia. Descartes, matemático e filósofo, né, patrono do racionalismo. Tem muitos amigos meus de profissão que falam assim: PDCA não é filosofia, não é filosofia. É filosofia sim, gente, é filosofia sim. Sabe por quê? Porque olha só, a filosofia é um ato de profunda reflexão e discernimento de um tema, tá? Também chega ao campo dos mecanismos humanos criados para resolver problemas. Não só, né? A filosofia não é só no ser ou não ser, por que eu existo aqui, ela também aborda o tema de resolver problemas, as problemáticas da vida, né? O próprio Descartes, como filósofo, também foi o criador do pensamento cartesiano, que é pauta central das metodologias de solução de problemas. Entender fenômenos e seus mecanismos geradores de efeitos indesejados é, em essência, a arte de resolver problemas. Enxergar o mundo sobre a ótica da causa e efeito, buscar tudo a raiz e fonte geradora destes problemas, isso permite mudar a sua forma de encarar os problemas, isso muda a sua forma que você como você interage com o mundo, tá? Então o PDCA, ele é uma filosofia, né, para quem muda a sua forma de pensar. E para quem não muda, PDCA é ferramenta, entendeu? Então quem fala que PDCA é filosofia, de fato está, né, dando um passo a mais do que só colocar uma ferramenta em prática, tá? E é uma forma que você acaba encarando todas as coisas da sua rotina, do seu dia a dia, você acaba mudando a sua forma de agir e de interagir com o mundo. Planejar antes de executar, verificar seus resultados, reagir contra fracassos e padronizar sucessos são comportamentos e formas de pensar, formas filosóficas de interagir com o mundo, que podem ser colocadas para funcionar em tudo na sua vida. Nesta hora, você então se torna adepto à filosofia do PDCA. Bom, é filosofia? Sim. Se não é filosofia para você, significa que você não está colocando em prática. Agora vem a pergunta: qual é o MASP melhor? O que é MASP? MASP é o método de análise e solução de problemas, tá? Qual que é o melhor? Existem muitos scripts e roteiros prontos, verdadeiras receitas de bolo para você colocar em prática. O objetivo deles é fazer com que você alcance seus resultados eliminando perdas ou problemas, tá bom? E a gente pode classificar esses MASPs, que são os métodos de análise e solução de problemas, como scripts, roteiros passo a passo, que se você segui-los, você chegará até o teu resultado de solucionar um problema, tá? Então esses passo a passo são os MASPs, tá?
Aí você vai ver que tem um tipo de MASP que se chama MASP, tá? Porque foi a primeira vez que tentou se organizar isso aí de uma maneira roteirizada. Quando você olha a PDCA em termos filosóficos, para colocar isso dentro da prática do mundo real, é um pouco mais difícil do que se parece. Não é só você simplesmente sair por aí falando assim, agora farei o P. Deixa eu pensar, não é assim, né? Então você precisa de uma ajuda. Essa ajuda está dentro dos MASPs, está dentro dos roteiros, tá bom? O primeiro MASP que eu quero apresentar para vocês é o Capdu, também conhecido como o PDCA invertido dos japoneses do TPM. O Capdu é o PDCA invertido. Em vez de você começar no P, você começa no C, tá? E acaba forçando as pessoas indisciplinadas a promover uma etapa de P muito consistente. Se você olhar ali, né, o C, o A e o P, eles se tornam um P robusto, tá? Então o Capdu, ele tem principal aí objetivo é ensinar as pessoas a fazerem um bom planejamento. Então no C você identifica, né, no C de check, você identifica o problema, detalha esse problema. No A você analisa o problema e as causas raiz dele. Aí só no P que você vai determinar as ações. Então você fez CAP do Capdu, você focou intimamente no quê? Em analisar a causa raiz, levantar as informações, né, tornar claro qual é o problema, você fez uma grande investigação. Aí a etapa D tem 3 etapas, as etapas 5, 6 e 7 aqui do Capdu, né, que é implementar as ações, verificar os resultados e consolidá-los. Nessa parte de consolidar é tanto padronizar os sucessos, como o que houve de fracasso, você redesenhar de volta, né, ações concretas, voltando lá na fase 3 do A do Capdu. Então o Capdu é muito legal, muito interessante, muito poderoso, já vi funcionar muito bem, porque inclusive força as pessoas, ensina as pessoas a fazer o P, né? A gente tem muitas críticas, o PDCA no Brasil é muito mal aplicado, o P é muito rápido, porque as pessoas não sabem fazer o P, esse é o grande problema, né? E o Capdu ajuda você a entender o que eu devo fazer dentro de uma etapa de P do PDCA. A outra metodologia é o MASP Problem Solving. Eu trouxe esse nome Problem Solving, que é o termo resolver problemas, né? Um método de resolver problemas de 8 etapas, tá? Em alguns lugares chama de M8, M7, que é o MASP de 7 passos, MASP de 8 passos, né? O que é o MASP? O MASP foi criado no Japão pela JUSE, que é a União Japonesa de Cientistas e Engenheiros, e chegou no Brasil na década de 80. As suas etapas principais são definir o problema, observá-lo, analisar ele, né, inclusive em termos de causa raiz, estabelecer um plano, colocar as ações em prática, verificar os resultados, padronizar os sucessos e concluir e fechar o projeto, né? Se você olhar, tem muita coisa parecida com o Capdu, tem algumas etapas a mais, ele detalha um pouco mais, é o mais utilizado aí no Ocidente, por mais que seja criação japonesa, assim como o Capdu também foi uma criação japonesa, mas é um dos mais utilizados no mundo inteiro, no Ocidente, principalmente no Brasil, são os MASPs. A próxima metodologia é o 8D, as 8 disciplinas, a melhor ferramenta para tratar reclamação de clientes. É assim, eu estou dando a minha visão aqui, né? Eu classifico o 8D como a melhor ferramenta para tratar a reclamação de clientes, porque eu já vi grandes empresas utilizar o 8D para reclamação de cliente e ter muito sucesso, tá? Foi desenvolvido pela Ford durante a década de 70, também conhecido como as 8 disciplinas. É uma ferramenta para a solução de problemas que visa identificar e tratar de forma eficaz problemas recorrentes. Por isso que é importante e muito eficaz para reclamação de cliente, porque você gostaria que a reclamação não voltasse a ocorrer, tá? Então a primeira disciplina é formar uma equipe, depois descrever o problema, ações corretivas provisórias, identificação das causas raízes, ações corretivas permanentes, que são aquelas que vão corrigir o problema, né? Vão ser inclusive preventivas, implementação e validação das ações corretivas, implementação de ações preventivas e, por fim, a valorização e premiação da equipe. É muito legal também a 8D. Experimente se você nunca colocou em prática, tem modelos muito legais e treinamentos por aí também. É muito legal a 8D. E agora a minha favorita, que é o A3. Simples, prático e poderoso. O método A3 é uma ferramenta utilizada para identificar problemas e propor soluções resumidas em apenas uma face de uma folha de papel de tamanho A3. Por isso que o seu nome é A3. É uma forma dinâmica de pensar.
na qual as informações são organizadas e sintetizadas de forma clara e objetiva para alcançar a meta estabelecida. Além de fazer parte da lógica PDCA, essa ferramenta pode integrar também ciclos DMAIC e outros projetos colaborativos, sempre apoiando-os. É bem interessante também, é um grande step, você pode utilizar em vários momentos. Ela é colaborativa, auxilia-se também no gerenciamento e no foco da gestão da rotina, nas melhorias de processo, né? E em geral é um resultado de um diálogo entre o autor dessa melhoria, os supervisores, os stakeholders, os funcionários, todo mundo participa. É muito bom de envolver a equipe. Basicamente define-se o problema, o estado atual e as suas causas raízes, depois passa para o estado futuro e desejado e por fim um plano de ação. Muito simples, muito eficaz, serve para disseminar o pensamento da melhoria contínua, do PDCA, de maneira muito fácil, pode ser feito tanto no papel como nas suas versões digitais, é acessível e democrático para todos, esse é o grande poder do A3. E agora, o queridinho do mercado, o DMAIC, o método criado pela Motorola, capaz de usar o PDCA, junto com ferramentas da qualidade e estatística, também ferramentas da estatística poderosa, né, para garantir a estabilidade e baixa variabilidade. Podemos dizer que o DMAIC também é um roteiro de solução de problemas, né? Logo, um tipo de MASP. Mas, devido à sua importância e conexão com o programa Six Sigma, precisamos dar destaque e prestígio a ele. E não é só uma ferramenta qualquer, né? O roteiro começa pelo D de Define, para definir, né, o que esperamos desse projeto, o seu escopo e o que realmente é o problema, seus impactos, clientes, fornecedores e processos envolvidos, culminando na definição da meta e seus resultados financeiros esperados. Seguimos para o M de Measure, onde devemos coletar e analisar os dados e suas informações. Aqui é o ponto onde a abordagem Six Sigma introduz análises estatísticas, como o CP e CPK, em busca das suas análises de fontes de variabilidade do processo, que conseguem avaliar a confiabilidade desses dados e do processo estudado. A fase A busca a análise da causa raiz desses problemas, destacando nessa abordagem, né, o desenho de hipóteses e seus testes. Seguimos para o I de Improve, onde ações são implementadas e testadas. E por fim o C de Control, onde a gente vai realizar as verificações de controle dos resultados, inclusive implementando ferramentas interessantíssimas como a carta de estatística de processo, que além de você controlar, você controla estatisticamente, é muito, muito poderoso mesmo. E você acaba monitorando os ganhos, os resultados e realimentando novas ações. É um ciclo poderoso, não dá para você pegar, como os outros, pegar um modelinho na internet e sair por aí fazendo. Realmente você precisa de ajuda de profissionais, você precisa ser formado, eu sou Green Belt, mas você precisa achar uma formação Green ou Black Belt para colocar esse negócio para funcionar, para ter os máximos ganhos possíveis. Ferramenta poderosa o DMAIC. E aí a pergunta, qual é a melhor? Nenhuma é a melhor. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todo mundo vai ganhar, todo mundo vai perder, já dizia, né, a pensadora, a filósofa, né? Ao longo da história da qualidade, muitos estudiosos procuraram adaptar os conceitos do PDCA de Deming para um formato que seja mais investigativo e cauteloso. Aí era o Capitu. Um método mais detalhado e explicativo é o MASP. Um método mais completo e minucioso, o 8D. Um método mais robusto, mais complexo, o DMAIC. Um método mais simples, mais ágil, o A3. Então todos os patronos dessas metodologias, no final das contas, estavam tentando colocar o PDCA de Deming e os pensamentos científicos de René Descartes dentro de um roteiro simplificado para ajudar você a resolver problemas. Obrigado, pessoal. Obrigado por vocês estarem recebendo aí o nosso material com bastante positividade, dividindo esse material para todo mundo e acompanhe a nossa série que durante o mês de junho vai trazer toda a série completa aí para você ser um expert em solução de problemas, tá bom? Falou, pessoal! E aí, pessoal, espero que vocês estejam adorando essa série. Eu estou amando porque eu sou um apaixonado por metodologias de solução de problemas, tá bom? Continua aí que durante todo esse mês de junho tem mais novidades por aí, hein? Se você gostou, eu peço que você também conheça o nosso podcast, o BizuCast. Mais de 200 episódios no ar há mais de 5 anos. 5ª temporada no ar. Prestigie o nosso material. Você pode escutar a gente tanto no Spotify como no Google Podcasts. Ou então, você pode escutar o nosso podcast no site, onde também tem vários outros materiais. E que site é esse, Albino? É o binosabe.com.br. Segue a gente, pessoal. E não esquece de deixar aquele like, né? E se inscrever no canal, porque é muito importante para nós, tá bom? E boa semana para você, bom trabalho. Esse mundo é maluco mesmo, mas é nosso papel endireitá-lo. Falou, pessoal!